Bom, pessoal, vamos continuar então falando sobre o tema polarização do transistor. Nós iremos falar agora sobre o tema saturação do transistor e também vamos abordar o circuito de polarização estável, né? Esse circuito vai utilizar um resistor de emissor, né? E esse resistor ele vai ajudar a estabilizar o sinal que está sendo amplificado, tá? Então por isso que chama circuito de polarização estável de emissor. Bom, vamos falar então da saturação do transistor, né? Para um transistor operando na região de saturação, né, a corrente de coletor ela possui um valor máximo, né? Para uma determinada corrente de base, evidentemente, né? Então você definiu a corrente de base, né? Conforme você vai diminuindo a tensão entre coletor e emissor, né? Você vai entrando na região de saturação, né? Então, o que é a saturação? A saturação corresponde ao nível em que a corrente de coletor é máxima, né? Certo? Então, por exemplo, uma esponja saturada de água. O que é uma esponja saturada de água? Uma esponja que não consegue mais absorver água, né? Então, ela está saturada de água, ou seja, ela não consegue reter água além daquela quantidade, né? Então, o que acontece na saturação? Na saturação, a junção base-coletor, né, ela não está reversamente polarizada. Nota que nós não estamos falando da junção coletor-emissor, né? Então, se você observar o gráfico aqui, ó, aqui a gente tem coletor e emissor, né? O que eu estou falando aqui, né, é que a junção base-coletor não está reversamente polarizada, né? É lógico que a junção coletor-emissor ela está reversamente polarizada, né? Porque essa tensão positiva aqui significa que a polarização aqui ela é reversa, tá? Mas o que você observa na configuração de emissor comum é que existe um pequeno intervalozinho aqui, né? Que é um intervalozinho de saturação em que VCE é maior que zero, porém a tensão entre coletor e base, ela é negativa, tá? A gente já calculou isso numa aula anterior. Então, essa tensão é a tensão de saturação, né? Então, aqui a gente tem uma tensão uma região de saturação para uma determinada corrente de base, aqui uma outra região de saturação para outra corrente de base, né? Até que a gente tem aqui um ponto de saturação que seria o IC de saturação máxima, né? Ou seja, né, para uma determinada corrente de base aqui, eu tenho um ponto Q aqui, nesse ponto Q eu tenho a corrente de saturação máxima, né? O que acontece nesse ponto em que a corrente de saturação é a corrente máxima, né? A tensão entre coletor e emissor, ela é praticamente zero, né? Aqui vocês veem que ela não é zero, né? Mas para a gente calcular, né, a corrente de coletor de saturação, a gente considera a tensão entre coletor e emissor como sendo zero, ou seja, né, o transistor é como se fosse uma chave fechada, né? Então é como se eu pegasse o coletor e o emissor aqui e fechasse um curto aqui, né? Tá passando uma corrente aqui, né? Só que como essa tensão aqui é zero, a resistência entre coletor e emissor é zero, né? Aí você fala assim, não, por que a resistência entre coletor e emissor é zero? Porque a resistência entre coletor e emissor ela é calculada pela tensão coletor-emissor dividida pela corrente de coletor, né? Como a tensão coletor-emissor é zero e a corrente de coletor seria a IC de saturação aqui, né? Zero dividido por alguma coisa que é diferente de zero vai dar zero. Então é como se aqui entre o coletor e o emissor você não tivesse resistência nenhuma, então é como se o transistor aqui fosse uma chave fechada, né? Então, VCE igual a zero é a mesma coisa que você dizer que resistência entre coletor e emissor é 0 ohms, tá? E a corrente que vai estar passando aqui é a corrente de saturação, né? Como é que eu determino essa corrente de saturação? Bom, aqui você tem VCC, aqui você tem o resistor de coletor, né? O resistor de carga, né? O resistor de coletor aqui, né? E aqui você tem o VCE. Como o VCE é zero, você pode determinar a corrente de coletor de saturação dividindo o VCC por RC, né? Por quê? Porque aqui você tem uma chave fechada, né? Isso aqui é um circuito de 0 ohms, né? Então você pega VCC, divide por RC, né? Você vai ter a corrente de saturação
a corrente máxima de coletor aí, que é a corrente de saturação, ok? Evidentemente, essa corrente ela vai ser máxima para um determinado valor de corrente de base, né? Então, para esse valor de corrente de base aqui, eu vou ter um IC de saturação, que vai ser menor que esse IC de saturação para essa corrente de base, que vai ser menor que o IC de saturação para essa corrente de base, e assim por diante, certo? Então, nós podemos aqui, né, fazer um exemplo, né? Nós temos um circuito aqui, esse circuito aqui já é um circuito de polarização fixa, né? E eu quero obter a máxima corrente de saturação que pode passar por esse coletor aqui, né? Como é que eu faço isso? Bom, a tensão da bateria é 12 volts, o resistor de coletor é 2,2 k ohms, né? Então, 12 volts dividido por 2,2 k ohms vai me dar 5,45 miliamperes. Essa corrente é a corrente de saturação máxima, é a corrente máxima que pode passar pelo coletor, né? Então, aqui, a tensão entre coletor e emissor é zero, então a resistência aqui também é zero, como a gente já falou, ok? Bom, vamos fazer agora a análise por reta de carga, né? Essa análise é semelhante à análise por reta de carga que nós fizemos no caso do diodo. Nós iremos fazer agora a análise por reta de carga no caso do transistor, né? Considerando aqui a configuração do transistor baseada em emissor comum, né? Esse circuito aqui, que é o circuito de polarização fixa, que é o circuito mais simples de polarização do transistor, porque usa apenas dois resistores, né? O resistor de carga e o resistor de base aqui, né? Então nós temos essas curvas características aqui, né? Ou seja, escolhendo um resistor de base, né? Eu seleciono uma dessas curvas aqui, né? Ou seja, escolhendo RB, né? Eu vou estar selecionando uma dessas curvas características aqui, porque RB é o que vai determinar para mim a corrente de base, certo? Então, a corrente de base vai determinar uma dessas curvas aqui, certo? E aqui, aplicando a lei de Kirchhoff aqui no circuito de saída, né? Nós temos que o VCC é igual a RC vezes o IC mais o VCE aqui, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o IC, né? E colocar em função de VCE, certo? Colocar o IC, né? Em função de VCE, né? Nessa equação aqui. Por que nós vamos fazer isso? Porque a curva característica do transistor tem IC em função de VCE, IC em função de VCE. Então, nessa curva de carga aqui, nessa equação de carga, eu tenho que colocar IC em função de VCE, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou rearranjar isso aqui, vou colocar IC em função de VCE. Então, esse C em função de VCE, né? A gente tem uma reta aqui com coeficiente angular negativo, então é uma reta que está descendo, tá? E coeficiente linear positivo, né? Então, veja, né? O que a gente conclui olhando para essa reta aqui, né? Então, inicialmente, a gente conclui o seguinte, né? Que se nós fizermos o VCE valer zero, né? Então, quando o VCE vale zero, né? Quanto que vai valer o IC? Vai valer VCC sobre RC, certo? Que é o que está mostrado aqui, certo? E quando VCE for igual a VCC, se você substituir aqui VCE por VCC, vai ficar VCC sobre RC menos VCC sobre RC, então vai dar zero, né? Então essa reta, ela vai cortar, né, a reta nesse ponto aqui, certo? Como você definiu IB, né, você tem um valor definido para IB, certo? Esse ponto aqui, né, você definiu IB e você tem essa reta aqui. Então o IB seleciona uma das curvas, né, no caso selecionou essa curva aqui, essa daqui é a reta de carga, o encontro dessas duas retas vai te dar o ponto Q, ou ponto quiescente de operação do transistor, tá? O que esse ponto determina para você? Vai te determinar VCE quiescente, né, e IC quiescente, tá? Então esse ponto determina IC quiescente e VCE quiescente. O IB já foi determinado antes, então a primeira coisa que você determina é o IB, né? Determinou o IB, né? Você calcula o resistor de base, né? Você calcula o resistor de base baseado no IB que você quer, né? Depois que você fez isso, né? Você vai escolher um ponto que você quer de operação, traçar uma reta de carga. Com essa reta de carga você consegue calcular, né, o valor do resistor de carga, certo?
e a tensão de alimentação é onde a reta cruza o VCE aqui, certo? Então, vamos ler o que está escrito aqui, né? O ponto quiescente do transistor é determinado por uma equação, uma curva característica, né? Determinada a partir da corrente de base, que dá o valor de C em função de VCE, e também por uma equação que relaciona C com VCE a partir do resistor de carga. Então, esse é o encontro da curva característica do transistor, determinada por IB, com a reta de carga determinada pelo resistor RC, certo? Então você tem um sistema com duas equações e duas incógnitas, igual ao que você tinha lá no diodo, e o ponto de encontro dessas duas equações aqui vai te determinar o ponto quiescente do transistor. Né? Então note, ao contrário do caso analisado quando estudamos o diodo, não temos uma equação explícita para a curva característica do transistor. Quer dizer, você não tem uma forma analítica para essa curva aqui, né? Você simplesmente tem uma curva e por isso você normalmente trabalha graficamente nesses casos, tá? Aqui tem uma outra forma, né? Então, quer dizer, se você não colocou IC em função de VCE, né? E você simplesmente escreveu a equação de Kirchhoff, né? Você também pode concluir que esse ponto aqui, onde VCE é zero, vale VCC sobre RC, fazendo VCE igual a zero nessa equação. Então, se você fizer VCE igual a zero nessa equação, você vai determinar que IC, nesse caso aqui, com VCE valendo zero, vale VCC sobre RC. E também, se você fizer, né? Se você fizer VCE igual a VCC, né? Vai ficar VCC menos VCC igual a RC vezes C. Então, para IC igual a zero, aqui você vai concluir que é VCC também, certo? A pergunta que você deve se fazer agora, né, é como que o ponto Q, o ponto de operação, o ponto quiescente, varia conforme eu aplico um sinal na base do transistor, né? Então, o que seria isso, né? A gente teria um circuito de entrada aqui, né? E eu vou injetar a partir desse capacitor aqui um sinal na base do meu transistor aqui, certo? Injetando esse sinal aqui, eu vou ter uma variação na minha corrente de base, na corrente entre a base aqui e o emissor. Eu vou ter uma variação na minha corrente de base, né? Como que essa variação na minha corrente de base vai afetar a tensão entre coletor e emissor, né? Porque é essa tensão coletor e emissor aqui, entre coletor e emissor, que eu vou colher na saída, né? A partir desse capacitor de desacoplamento aqui, né? Como é que isso vai acontecer? Então veja, quando eu vario a corrente de base, né? Quando o semiciclo da minha senoide, né? Então supondo que eu estou aplicando uma senoide aqui, eu estou no semiciclo positivo. Então, se eu estou no semiciclo positivo, né? Se eu estou no semiciclo positivo, a corrente de base vai aumentar. Então, o ponto Q vai deslocar para cima. Se eu estou no semiciclo negativo, né? O que vai acontecer? A corrente de base vai diminuir, então esse ponto Q vai deslocar para baixo, certo? E o que está interessando para mim? O que está interessando para mim é o que eu vou colher no circuito de saída. O que eu vou colher no circuito de saída é a tensão entre coletor e emissor. E eu vou colher essa tensão desacoplada da tensão DC de polarização do transistor, por isso que a gente está usando esse capacitor aqui, que é chamado de capacitor de desacoplamento, tá? Então, como é que vai ficar isso aqui, né? Então, veja. Bom, então aqui um ponto interessante que a gente precisa comentar, né, é o que acontece com a tensão coletor-emissor, né, quando a corrente de base varia, né? Então, veja, né, que o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai aplicar um sinal aqui senoidal, né? Vai injetar esse sinal senoidal na base do transistor aqui, certo? A partir de um capacitor aqui, certo? Esse capacitor aqui é para isolar o circuito de corrente alternada desse circuito do transistor aqui que tem corrente contínua, tá? Então esse sinal ele vai ser injetado aqui na base do transistor e ele vai provocar uma variação na corrente de base, tá? E esse sinal ele vai ser amplificado pelo transistor e ele vai ser colhido na saída, né? Então, variando a corrente de base aqui, eu vou ter uma variação da tensão coletor-emissor. Essa variação da tensão coletor-emissor ela vai ser colhida por esse capacitor aqui, que é um capacitor de desacoplamento, né? E essa variação na corrente de base vai provocar essa variação na tensão entre coletor e emissor que vai ser capturada aqui na saída, né? Mas o que acontece na curva característica quando eu vario a corrente de base? Então, veja,
A corrente de base, ela tem um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Quando a corrente de base é positiva, eu tenho quando o semiciclo do sinal de entrada, né? Quando o semiciclo do sinal de entrada ele tem o valor positivo, eu tenho um aumento da corrente de base, tá? Então, o que vai acontecer, né? A corrente de base aumentando, né? Esse ponto Q, que é o ponto quiescente, ele vai deslocar para cima, porque aqui eu aumentei a corrente de base. Consequentemente, a tensão entre coletor e emissor, ela diminui quando eu aumento a corrente de base, tá? Então, eu diminuí a tensão coletor-emissor. Então, veja que a variação de um semiciclo positivo na corrente de base vai provocar o quê? Vai provocar um vale aqui na tensão entre coletor e emissor, né? Então, o transistor está invertendo o sinal, ele é um amplificador inversor, tá? Da mesma forma como quando eu diminuo a corrente de base aqui, certo? Eu diminuo a corrente de base. Por que eu diminuo a corrente de base? Porque eu estou no semiciclo negativo do sinal, então a corrente de base vai sofrer uma diminuição. O que vai acontecer com a tensão entre coletor e emissor, né? Então, a tensão entre coletor e emissor, ela vai aumentar, ou seja, o meu ponto Q, né? O meu ponto Q, ele está sendo deslocado para baixo aqui, certo? Então a tensão entre coletor e emissor ela vai aumentar, né? E essa variação de tensão entre coletor e emissor, ela é uma variação, é uma tensão variável. Essa tensão variável vai atravessar esse capacitor aqui, né? Atravessar entre aspas, né? Esse capacitor vai dar passagem a essa variação de tensão aqui, e eu vou ter essa variação de tensão na saída, né? Então aqui a gente tem uma figura do Instituto Universal Brasileiro, né? Onde eu tenho uma variação aqui de corrente de base, né? Aqui positiva, aqui negativa, né? Então, quando a corrente de base aumenta, né? O que acontece com a tensão entre coletor e emissor? A tensão entre coletor e emissor diminui, né? Diminui, certo? Então, o ponto Q se deslocou para cima, tá? Quando a corrente de base diminui, né? Quando eu estou no semiciclo negativo do meu sinal, esse ponto Q quiescente vai se deslocar para baixo, a tensão entre coletor e emissor vai aumentar, né? Então aqui eu vou ter uma variação positiva aqui no sinal de saída, certo? Ok? E como é que isso daqui varia? Como é que o ponto Q varia, né? Com a variação de RC, né? Resistor de carga, certo? O que acontece aqui? Vamos lá. Se eu aumento o meu resistor de carga, né, que seria o meu resistor que está no coletor, certo? O que vai acontecer com o ponto Q? Mantendo a corrente de base constante. Então, não vou mexer na corrente de base, eu vou mexer só no resistor de carga, que é o resistor que está no coletor. O que vai acontecer? O ponto Q ele vai se deslocar para a esquerda, ou seja, eu vou levar o meu transistor para saturação quando eu estiver mexendo aqui no meu resistor de carga, no meu resistor que está ligado no coletor. Então, aumentando o valor do resistor de coletor, eu levo o meu transistor para saturação, para a região de saturação, que é essa região aqui onde eu tenho um aumento íngreme da corrente de coletor em função da tensão coletor-emissor, certo? E como é que isso aqui varia em função de VCC? Bom, VCC ele é um parâmetro aqui e ele é um parâmetro aqui. Então, se eu vario o VCC, né, mantendo a corrente de base constante, certo? Mas para isso, para manter a corrente de base constante, eu teria que mexer também no resistor de base, né? Não é tão simples assim, né? Não é só variar o VCC porque se eu vario o VCC e mantenho o resistor de base igual, eu também vario a corrente de base, né? Mas vamos supor que eu vario o VCC e vario o resistor de base, ou seja, eu fico em cima desse traçado aqui. O que vai acontecer com o meu ponto Q? Ele vai se deslocar para a esquerda também, então eu também vou em direção à região de saturação do transistor, tá? Vamos a um exemplo aqui, né? Exemplo 4.3, né? Dados a reta de carga da figura 4.16, né? Então aqui a gente tem a figura 4.16 e um ponto Q definido. Determine valores necessários de VCC, RC e RB para uma configuração de polarização fixa, né? Bom, então, como é que a gente vai fazer isso, né?
a gente vê aqui que o ponto Q que ele quer, ele está em aproximadamente 25 microamperes, né? Então a primeira coisa que eu faço é o quê? Verificar aqui, né, que VCC dividido por RC, né, é 10 miliamperes. Por quê? Porque, ó, esse ponto aqui é o VCC dividido por RC, né? Se você voltar aqui, ó, quem que é esse 10 aqui, ó? Esse 10 é VCC dividido por RC, né? Então, VCC dividido por RC é 10 miliamperes, o VCC é 20, logo o RC é 2 kΩ, tá? Então, eu determinei aqui a minha resistência de carga, né? A corrente de base é 25 microamperes, mas isso daqui é óbvio, é só olhar aqui no gráfico, né? Esse ponto aqui ele está exatamente no meio, entre 30 microamperes e 20 microamperes, então minha corrente de base é 25 microamperes, tá? Bom, e aí, né? Como é que eu determino, o que falta determinar? Falta determinar o resistor de base, né? Então, se eu aplicar a lei de Kirchhoff aqui, né? O que eu vou concluir, né? Eu vou concluir aqui que VCC é RB vezes IB, né? Então RB vezes IB, mais VBE, né? Vai me dar o VCC. Mas o VBE é aquela tensãozinha de oposição do diodo, né? Lembra que isso aqui é um diodo? E o diodo ele tem uma tensão de oposição dada pela barreira de depleção, né? No sentido diretamente polarizado. Então, esse VBE é essa tensão de oposição do diodo aqui, que vale 0,7, né? Então, meu RB ele é determinado por VCC menos 0,7 dividido por IB. Como eu tenho VCC e tenho IB, o IB eu determinei usando o gráfico, eu posso calcular que meu resistor de base é 772 kΩ, certo? Então aqui a gente tem um resumo do que foi feito aqui nesse exemplo 4.3, ok? Bom, o circuito de polarização por resistor... Bom, o circuito de polarização fixo, ele é o circuito mais simples de polarização que existe, mas ele tem instabilidade, né? Por quê? Porque o sinal ele pode fazer, né? Ele pode causar realimentação aqui, né? O sinal que eu estou injetando pode causar realimentação. Para diminuir essa realimentação, eu coloco esse resistor de emissor aqui, né? Então, esse circuito que usa um resistor de emissor é chamado de circuito de polarização estável de emissor, né? Nesse caso, né, a saída ela tem que considerar a tensão VCE, né? Então, o livro esqueceu de colocar aqui um capacitor de desacoplamento aqui entre o emissor e o terra, né? Então, teria que ter um outro capacitor de desacoplamento aqui, né? Mas vocês vão ver que nos outros circuitos, nas outras figuras, o autor coloca esse capacitor de desacoplamento, né? Só nessa figura aqui que ele esqueceu esse capacitor de desacoplamento, certo? Bom, os capacitores eles são curto-circuito para corrente variável, mas para corrente contínua eles são circuitos abertos, né? E qual a razão dos capacitores, né? A razão dos capacitores é simplesmente desacoplar o sinal de entrada do nível DC de polarização e também pegar uma saída que não tem nível DC nela, tá? Então os capacitores filtram a componente DC do sinal, né? Isolam o circuito do transistor de outros circuitos, né? De forma que as correntes injetadas e retiradas não afetem a polarização que você fez do transistor, né? E essa corrente de entrada ela vai ser injetada no capacitor a partir do capacitor C1 e retirada a partir do capacitor C2 no capacitor C3 que ele esqueceu de colocar aqui, tá? Então essa é a razão dos capacitores, tá? Bom, vamos analisar então como é que funciona esse circuito aqui, né? Vamos analisar primeiro a gente tem duas malhas, né? A gente tem a malha base emissor, né? Que seria essa malha aqui, certo? E também a gente tem a malha coletor emissor, né? Então nós vamos fazer as duas equações de Kirchhoff aqui, né? Lembrando sempre, né, que IE é igual a IC mais IB. Então vamos analisar primeiro a malha base emissor. Bom, para a malha base emissor, né, percorrendo isso aqui no sentido anti-horário, né, a gente tem aqui, ó, entra no menos VCC, mais IB vezes RB, né, mais a tensão entre base e emissor aqui, VBE, mais IE, né, vezes RE,
certo? Isso daqui dá 0, né? O que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos pegar lembrar que o IE é IC mais IB, né? E nós vamos lembrar que IC é beta vezes IB, né? Então, o IE ele pode ser escrito como beta mais 1 vezes IB, tá? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar esse IE aqui e substituir nessa equação 1 aqui e rearranjar os termos, tá? Nós vamos chegar à conclusão que o nosso IB é VCC menos VBE dividido por RB mais beta mais 1 vezes RE, tá? Essa equação aqui a gente vai fazer depois de novo, né, por partes, né? Vocês vão ver como é que a gente chega nesse valor. Mas isso daqui é a primeira equação que nós vamos usar, porque a primeira coisa que nós sempre calculamos, né, numa configuração de emissor comum, né, a primeira coisa a ser calculada nessa configuração, a primeira coisa a ser escolhida nessa configuração, se nós tivermos o método gráfico, ou a primeira coisa a ser calculada nessa configuração, se nós formos calcular realmente, vai ser a corrente de base, né? Porque a corrente de base é que vai definir para você a corrente de coletor, né? Então, uma vez que você calculou a corrente de base, né, você tem que ser beta vezes IB, certo? E o IE, né, o IE, ele é IC mais IB. Mas como o IB ele é praticamente muito pequenininho, é da ordem de microamperes, você pode falar que o IE é igual ao IC, né? Lembra do alfa, né? O alfa não é aproximadamente 1, então você pode colocar aqui que IE é igual ao IC aproximadamente, tá? Se você fizer isso, né, substituir aqui nessa equação de cima, você vai ter que VCE é VCC menos IC, RC mais RE, tá? Bom, a tensão do emissor para o terra é chamada de VE, né? Então, do emissor aqui para o terra é chamado de VE, certo? Esse VE ele é calculado como RE vezes IE, né? Ou seja, o resistor de emissor vezes a corrente de emissor aqui, tá? A tensão do coletor para o terra é chamado VC, né? Então, VCE, né? VCE, a tensão coletor emissor, é VC menos VE, né? O VE você já tem, né? Então você vai chegar à conclusão que VCE mais E vai te dar o VC, certo? O VCE você determina por essa equação aqui, tá? Bom, então qual que é a reta de carga na configuração de emissor comum, né? A reta de carga, né, é a reta da malha coletor-emissor, né? É essa equação aqui que a gente acabou de deduzir. Essa equação que a gente acabou de deduzir é a equação da reta de carga, certo? Então, essa reta de carga, ela vai definir o IC, né, em função do VCE, né? Então, eu tenho o VCE aqui a variável independente, e o IC vai ser a variável dependente, né? Então, aqui no eixo vertical, aqui a gente coloca a variável dependente, aqui no horizontal a independente, né? Então, o que você conclui dessa equação? Se você fizer VCE valendo 0, você vai ter esse ponto aqui que vai ser VCC dividido por RC mais RE, certo? E se você fizer VCE igual a VCC, o seu IC vai ser 0. E se seu IC vai ser 0, você tem esse ponto aqui, que é o VCC, certo? Então, aqui nós vamos fazer o que a gente falou, né? Vamos colocar VCE valendo 0, né? VCE vale 0, você manipula aqui e vai chegar que o IC é VCC dividido por RC mais RE. Se você colocar o IC valendo 0 aqui, você vai concluir que VCE é igual a VCC, né? Então você tem esse ponto aqui, nesse caso, né? O ponto é, na verdade, VCC, né, que é o X, e 0, que é o Y, né? E aqui, aqui o X ele vale 0 e o Y vale VCC dividido por RC mais RE, certo? Bom, então vamos a um exemplo aqui, né? Nesse exemplo aqui a gente tem uma configuração, né? Uma configuração aqui, um circuito de polarização aqui, com emissor comum, na configuração de emissor estável, né? Estável de emissor, né? Então a gente colocou um resistor de emissor aqui. Quando você tem resistor de emissor, aqui a gente tem uma configuração estável de emissor, né? E eu noto que aqui ele colocou, como eu falei para você, os dois capacitores, né? Então, como eu falei anteriormente, no circuito anterior, né, ele esqueceu de um capacitor aqui, né? Aí por que os capacitores têm que ficar entre esse ponto e esse, né? Porque a curva característica é a tensão entre coletor e emissor, né?
Na curva característica, ó, você pega o sinal entre coletor e emissor. É isso que você analisa quando você faz toda a análise matemática, né? Então, para você recolher o sinal, você tem que recolher o sinal colocando capacitores entre o coletor e o emissor aqui, tá? Mas tudo bem, né? O que ele está pedindo nesse exercício? Ele está pedindo a corrente de base, né? Então veja que a primeira coisa é sempre a corrente de base. O que você calcula primeiro, ou o que você define primeiro, é sempre a corrente de base, tá? Depois ele calcula aqui, ele quer que você determine a corrente de coletor, a tensão entre coletor e emissor, o potencial do coletor, né? O potencial do emissor, o potencial da base e a tensão base-coletor, né? A tensão base-coletor é essa tensão entre a base aqui e o coletor aqui, né? Então, essa tensão ela tem que dar negativa, né? Porque o transistor está reversamente polarizado, né? Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui onde a gente diz que a gente tem que começar, né? A gente tem que começar o quê? Para a corrente de base, tá? Então, como é que a gente calcula a corrente de base, né? Aqui a gente tem um circuito equivalente, né? Onde a gente trocou o transistor, né? Então, a gente pegou essa bola aqui, que é o transistor, aqui, esse círculo que é o transistor. Esse círculo está reproduzido em pontilhado aqui, né? O transistor, então, ele vai ser uma fonte de corrente controlada por corrente. Então, a fonte de corrente é IC igual a beta vezes IB aqui. Então, isso aqui é uma fonte de corrente controlada pela corrente IB, né? E aqui a gente tem uma tensãozinha entre a base e o emissor, que é essa tensãozinha de oposição. Isso aqui não é uma bateria, tá? Isso aqui é uma tensão, não é uma fonte, isso aqui é uma tensão de oposição. É a tensão de oposição causada pela barreira de depressão, quando o diodo, que é a junção entre base e emissor, ele está diretamente polarizado. Então, quando você polariza esse diodo diretamente, você tem que ter uma tensão maior que essa tensão de polarização aqui de 0,7, tá? Para você poder passar corrente aqui, certo? Então vamos lá, né? Vamos analisar essa malha aqui, né? Essa malha aqui é a primeira malha que a gente analisa, que é a malha que vai dar pra gente a corrente de base, tá? Então esse aqui é o circuito equivalente, né? Então o que a gente sabe? A gente sabe que VBE é fixo, ele vale 0,7 volts para qualquer corrente de coletor, tá? Ou para qualquer tensão para qualquer tensão da fonte aí, né? Ou para qualquer corrente de base, tá? Isso daqui é o modelo ideal do diodo, tá? A gente está usando o modelo ideal do diodo, por isso que é sempre 0,7. Então você não precisa decorar a fórmula. O que você vai fazer é aplicar a lei de Kirchhoff aqui, ó. Então você vai entrar por menos 20 aqui, aí o IB vai passar por esse resistor aqui, que é o RB, né? Então, menos VCC mais RB vezes IB, mais VBE, porque eu estou entrando aqui no mais, né? Mais RE vezes IC vezes IB, né? O que você vai fazer aqui, ó? Trocar IC por beta vezes IB, né? O IC você sabe que é beta vezes IB, tá? E aí você vai chegar nessa equação aqui do IB, tá? Substituindo os valores, veja, o VCC vale 20, o VBE vale menos 0,7, menos VBE, né? Então VBE vale mais 0,7, então 20 menos 0,7, RB 430 kΩ, beta mais 1, o beta é dado, né? O beta é sempre dado nesse tipo de problema, nesse caso aqui o beta é 50. Ah, como é que eu determino o valor de beta, professor? É pela análise das curvas características, é pela análise do datasheet, tá, pessoal? O beta, ele é sempre, você sempre chega no valor de beta pela análise do datasheet, tá? É o datasheet do transistor que te dá o valor de beta, tá? Então esse valor de beta aqui, a gente está usando aqui beta mais 1, então 51 vezes RE 1 kΩ, você vai chegar à conclusão que o IB, a corrente de base, é 40,1 microamperes aqui. Achou a corrente de base, você já pode achar a corrente de coletor. Como? A corrente de coletor é beta vezes a corrente de base, então vai ser 50 vezes esse 40,1 microamperes, vai dar 2,01 microamperes aqui, tá? Bom, como IB é muito pequena, né? Você pode inclusive desprezar quando você for fazer a malha de saída, né? Então vamos analisar agora a malha de saída, né? O que é a malha de saída? A malha de saída é essa malha mais externa aqui, ó, certo? Então nós vamos escrever a equação de Kirchhoff para essa malha mais externa aqui. Como é que nós vamos fazer? Ó? Menos VCC mais RC vezes IC, então RC vezes IC, mais o VCE, que é a tensão entre coletor aqui e emissor aqui, mais VCE, mais RE vezes IC mais IB, né?
isso daqui tem que dar zero, né? Nesse caso aqui, você pode considerar que o IB é desprezível. Lógico que você pode usar o IB que você obteve no passo anterior, tá? Mas se você obter, você vai ter um resultado muito próximo e vai fazer muito mais conta, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar que o IB é zero nesse caso, porque o IB é da ordem de microamperes e o IC é da ordem de miliamperes, né? Então, como o IB é muito pequeno, você vai desprezar, então você vai ter isso daqui, né? E essa vai ser a sua equação da sua reta de carga, a sua equação aqui da sua malha de saída, certo? Então, aqui o seu VCC vai ser 20 volts, seu IC vai ser 2,01 miliamperes, você calculou no passo anterior. Aqui RC vale 2 km, RE vale 1 km. Fazendo as contas, você tem que o VCE vale 13,97 volts, tá? Bom, ele pede outras coisas aqui, né? Ele pede o potencial do coletor, o potencial da base. Pessoal, esses potenciais, você pode simplesmente abrir as equações para você calcular. Então, por exemplo, VCE é VC menos VE, né? VC menos VE. Quem que é VE? VE é a corrente que está passando aqui vezes o resistor, certo? Então, quando você sabe o VE, você vai saber o VC, tá? O VB, né? O VB é o que? É o VBE, é o VB E, né? Então, como é que você determina o VBE aqui? Né? Mesma coisa, faz uma análise usando as leis de Kirchhoff, você vai chegar nesses valores aí, ok? Bom, aí ele pede, né, para esse exemplo aí, determinar a corrente de saturação. Isso é muito simples, né? Basta você curto-circuitar aqui, né? Ou seja, curto-circuitar, tornar essa resistência entre coletor e emissor igual a zero, é a mesma coisa que você fazer VCE igual a zero na equação. Então, você fazendo VCE igual a zero, né, na equação do coletor, né, a corrente de saturação máxima vai ser VCC dividida por RC mais RE aqui no denominador. Fazendo as contas aqui, isso aqui vai te dar 6,67 miliamperes, tá?